Durante toda a sua vida, Deus tentou falar com você de maneiras silenciosas, às vezes em sonhos, às vezes através de pessoas. Mas existem momentos em que Ele usa algo muito mais antigo, mais instintivo, mais impossível de ignorar: os animais. Quando um ciclo precisa terminar, quando uma pessoa precisa sair do seu caminho, quando um ambiente está drenando sua alma, Deus desperta a criação ao seu redor para te alertar. E é por isso que alguns animais cruzam o seu caminho justamente quando você sente que algo está errado, mas ainda não sabe nomear o que é. Se nos últimos dias, semanas ou meses, algum animal apareceu repetidamente para você, se você viu padrões estranhos, se os seus próprios animais domésticos começaram a reagir a alguém ou a algum lugar, então este vídeo não chegou a você por acaso. Há um recado urgente sendo entregue ao seu espírito. Hoje, vamos revelar 7 animais que surgem quando Deus quer te afastar de um lugar ou de uma pessoa, explicando o significado espiritual de cada encontro, com base bíblica, linguagem profética e aplicação prática para hoje, agora, na sua vida. Este é um vídeo para quem sente que está no limite, para quem tem buscado direção, para quem está cansado de sinais que não sabe interpretar. E se você permanecer até o final, vai entender com absoluta clareza o que Deus está tentando te mostrar. Se esta mensagem já tocou algo dentro de você, inscreva-se agora. Isso ajuda a palavra a alcançar quem precisa. Por que Deus usa animais como sinais espirituais? Há momentos na vida em que você sente que algo está mudando ao seu redor, mas não consegue explicar. Uma inquietação começa a nascer no peito. Um desconforto silencioso cresce quando você se aproxima de certas pessoas ou ambientes, e um sentimento profundo, difícil de nomear, começa a pedir respostas. É justamente nesses períodos que Deus aumenta a sensibilidade espiritual. Ele fala através da palavra, da oração, dos sonhos, mas também fala através da própria criação. A Bíblia afirma que toda a natureza geme, como se estivesse viva, pulsante, respondendo ao movimento do Espírito. E isso inclui os animais, seres que nunca foram desconectados do instinto puro, da percepção energética, da leitura intuída do invisível. Eles não são cegos como nós somos às vezes. Eles não racionalizam o perigo, não justificam a traição, não romantizam laços adoecidos, não se acostumam com atmosferas pesadas para não decepcionar ninguém. O animal sente e reage, sem filtro, sem máscara, sem medo. Por isso, quando Deus quer te alertar sobre algo que sua mente ainda não entende, Ele usa justamente aquilo que não pode ser manipulado: a criação. Lembre-se de Balaão, que só percebeu o perigo quando o seu jumento enxergou o anjo bloqueando o caminho. Lembre-se dos corvos que sustentaram Elias no período mais crítico do deserto. Lembre-se do cordeiro sacrificado no lugar de Isaque. Lembre-se da pomba que anunciou o fim das águas para Noé. Cada animal, em cada narrativa bíblica, carrega um propósito, um aviso, uma revelação. A criação não está aqui apenas para existir. Ela comunica, ela participa, ela pressente. Quando você está insistindo em algo que Deus não quer mais para você, é comum que sinais comecem a se repetir. Aparições estranhas ou repetidas de um animal específico, reações intensas de animais domésticos perto de alguém, sonhos recorrentes com o mesmo símbolo, sensações de alerta quando vê determinado animal, mesmo sem motivo aparente. Padrões que antes pareciam coincidência começam a ganhar forma, ritmo, direção. No mundo espiritual, nada é aleatório. O que parece pequeno pode ser uma mensagem gigante sobre proteção, corte, livramento ou transição. E por que Deus faria isso? Porque, muitas vezes,
Você está emocionalmente envolvido demais para enxergar. Seu coração está preso a uma expectativa, a uma história, a um desejo, a uma pessoa. E quando o coração está cego, Deus ativa os sentidos da alma. E quando a alma ainda não vê, Deus ativa a criação. É um chamado suave, mas profundo. Observe, preste atenção. Eu estou te guiando. Os animais são como sentinelas invisíveis, instrumentos de Deus para revelar aquilo que você não teria coragem de admitir sozinho. Eles apontam riscos, revelam traições, anunciam mudanças, confirmam direções e, acima de tudo, ajudam você a discernir quando é hora de sair, cortar, se afastar, proteger sua paz e preparar o caminho para aquilo que Deus quer te entregar. Agora que você entende por que a criação fala, vamos entrar no significado dos 7 animais. E o primeiro é um guardião da noite, um ser que vê onde ninguém mais vê, a coruja. A coruja. Desvelamento de ilusões e revelação de verdades ocultas. A coruja é um dos sinais mais fortes que Deus usa quando precisa abrir os seus olhos. Ela não aparece para distração. Ela aparece quando há algo escondido, algo que você precisa enxergar. Mesmo que doa, mesmo que mude tudo, a coruja vê no escuro. E quando ela cruza o seu caminho, é porque você está andando em algum tipo de escuridão sem perceber. Na Bíblia, a coruja é citada como ave do deserto, criatura que habita ruínas, símbolo de vigília nos tempos de silêncio. Ela surge em contextos de revelação, de alerta, de mudança de atmosfera. Em outras palavras, quando a coruja aparece, Deus está dizendo que alguma ilusão está prestes a cair. E o que é uma ilusão? É tudo aquilo que parece seguro, mas não é. É tudo o que você acreditou porque queria acreditar. É alguém que parece amigo, mas não é. É um relacionamento que parece cura, mas é drenagem. É um ambiente que parece oportunidade, mas é cativeiro emocional. É aquela pessoa que você insiste em justificar, mas que no fundo te machuca, te rouba energia, te impede de crescer. A coruja aparece quando a máscara de alguém está para cair. E aqui entra um ponto delicado. Nem sempre Deus expõe a verdade de uma vez. Às vezes, ele começa a mostrar aos poucos para não te quebrar por dentro. É nesse processo que a coruja surge como aviso antecipado. Algo está errado. Pode ser que você comece a ver corujas com mais frequência do que o normal. Uma pousada perto de você, uma aparecendo no caminho repetidas vezes. Sonhos insistentes com uma coruja te encarando. Arte, imagens, símbolos. Tudo se repetindo. Quando isso acontece, observe o que está acontecendo na sua vida. Quais relações estão gerando desconforto? Em quais ambientes você sente que não é você? Que promessas começaram a soar vazias? Quem está se mostrando diferente do que dizia ser? A coruja te convida ao silêncio, ao recolhimento e à lucidez. Ela te chama para olhar para o que você estava evitando. Ela ilumina a sombra, não para te assustar, mas para te libertar. E existe um padrão muito comum. Quando uma coruja aparece fisicamente, especialmente à noite, próximo à sua casa ou no caminho de algum compromisso, pergunte a si mesmo: o que eu estou tentando não ver? O que Deus está tentando me mostrar antes que eu me machuque? A coruja é o início do desvelamento. É o momento em que Deus começa a tirar o pano de cima da verdade. E a verdade nunca chega para destruir. Ela chega para salvar. Quando a coruja aparece, comece a observar padrões, comportamentos, pequenas incoerências. Você vai perceber que Deus já estava te avisando antes. Só faltava coragem para olhar. A coruja te dá essa coragem. E é assim que ele te prepara para o próximo movimento. O corte, a separação necessária. O fim de algo que não faz mais sentido, representado pelo próximo animal. O corvo. Fim de ciclo, corte e liberação espiritual.
Se a coruja revela a verdade, o corvo confirma o que precisa terminar. Ele não aparece para confundir. Ele aparece para encerrar, para selar, para lembrar você de que existe algo em sua vida que já morreu por dentro, mesmo que você ainda esteja tentando manter vivo. Na Bíblia, o corvo é um símbolo poderoso. Ele foi o primeiro mensageiro enviado por Noé após o dilúvio. E por que Deus permite esse detalhe nas Escrituras? Porque o corvo tem uma relação íntima com o fim. Ele se alimenta do que não tem mais vida. Ele ronda aquilo que não pertence mais ao ciclo atual. Quando o corvo aparece repetidamente, Deus está dizendo: eu já tirei minha mão desse lugar. Essa conexão não te pertence mais. Chegou ao fim, mesmo que você ainda não aceite. E essa é uma das mensagens mais difíceis de reconhecer, porque o fim nem sempre dói no começo. Às vezes, o fim vem como cansaço, como silêncio, como distanciamento gradual, como aquela sensação constante de que você está insistindo sozinho. O corvo surge quando Deus já percebeu que você não tem mais o que receber ali. Seja numa relação, num ambiente profissional, num ministério, numa amizade ou mesmo numa cidade. Pode ser que depois de meses de desgaste, você comece a ver corvos nos lugares mais improváveis, em telhados por onde você passa, em cercas, fios, postes, em viagens, em vídeos, imagens, até em sonhos. Nada disso é por acaso. A mensagem é clara: você está tentando permanecer onde Deus já não está mais te sustentando. E aqui existe um detalhe espiritual muito profundo. O corvo aparece quando você está se agarrando ao que te adoece, quando sua alma tenta justificar o injustificável, quando seu coração ainda está preso ao que Deus está tentando tirar das suas mãos. Sabe aquelas situações que começam a travar de repente? Conversas que não fluem, planos que não saem do lugar, pessoas que se afastam sem explicação, ambientes que se tornam pesados, exaustivos, drenantes. Tudo isso é o corvo espiritual dizendo: solte. O corvo não pede que você lute, ele pede que você aceite. Ele não vem trazer esperança, ele vem trazer lucidez. E há algo ainda mais forte. Quando você ignora o corvo, a vida começa a desandar. Você perde energia, você perde paz, você perde foco. A alma sabe que está carregando algo morto. É por isso que, sempre que o corvo aparece, a pergunta é profunda: o que já acabou na minha vida, mas eu ainda estou tentando salvar? Pare e reflita. Existe alguém que Deus já retirou do seu caminho. Existe um ciclo que terminou, mas você está segurando pelos restos. Existe um lugar onde sua presença já não é mais bênção, mas peso. O corvo não aponta o fim para te machucar. Ele aponta o fim para te libertar, para abrir espaço para algo novo, para impedir que você continue plantando onde nada mais pode crescer. E quando você finalmente se permite soltar, algo muda na atmosfera. Você respira, você se alivia, você entende que o fim nunca foi punição, foi proteção. E é justamente nessa fronteira entre alerta e proteção que surge o próximo animal, o mais temido, o mais mal interpretado, mas aquele que revela o perigo escondido, a serpente. A serpente. Engano, traição e falsidade revelada. Se o corvo anuncia o fim, a serpente revela o motivo. Ela é o sinal mais direto, mais forte e mais urgente de que há falsidade ao seu redor. E ao contrário do que muitos pensam, o aparecimento da serpente não é um presságio de destruição, é um aviso de proteção divina, uma tentativa de Deus de te afastar antes que você seja ferido de verdade. Desde o Éden, a serpente carrega o símbolo do engano, da palavra torcida, da intenção oculta. Não importa sua forma, tamanho ou cor. Quando uma serpente cruza o seu caminho repetidas vezes, Deus está dizendo que existe alguém perto de você
com o coração dividido, intenções perigosas ou caráter duvidoso. A serpente surge quando alguém fala bem de você na sua frente, mas semeia veneno pelas costas. Quando existe uma pessoa que sorri, mas observa seus passos com inveja silenciosa. Quando alguém se aproxima oferecendo ajuda, mas deseja acesso, não conexão. Quando você está sendo manipulado emocionalmente sem perceber. A serpente nunca aparece por acaso. Ela surge porque existe uma presença tóxica na sua vida. Algo ou alguém está ocupando espaço demais no seu coração. E Deus, na sua misericórdia, tenta te alertar. Talvez você tenha notado recentemente serpentes aparecendo perto da sua casa sem explicação lógica. Sonhos em que ela insiste em te observar. Vídeos, imagens, símbolos surgindo repetidamente. Uma sensação incômoda sempre que pensa em determinada pessoa. A serpente não chega para assustar, ela chega para expor. Ela não te enfrenta de frente. Ela revela a aparência exata de quem está te envenenando emocionalmente. E é aqui que o aviso se torna mais sério. A serpente espiritual raramente aponta para alguém distante. Ela aponta para alguém que você confia. É por isso que o impacto é tão profundo. É por isso que dói. É por isso que você tenta ignorar. Mas Deus não quer te ver cair numa armadilha emocional. Ele quer te proteger. Ele quer te libertar. Quando a serpente aparece, observe quem começa a te causar estranheza. Observe quem fala demais sobre você. Observe quem exige atenção, mas não te sustenta. Observe quem te elogia com exagero, mas vibra sua queda. Observe quem te prende emocionalmente com culpa, dívida ou chantagem emocional. Se alguma situação sempre te deixa confuso, triste ou drenado depois de conversar com alguém, preste atenção, a serpente está tentando te mostrar. E há outro ponto fundamental. A serpente aparece quando Deus está prestes a elevar você. Sempre que um nível espiritual novo se aproxima, o ataque do engano aumenta. É por isso que ela surge no seu caminho, porque você está perto de uma transição. E quando você reconhece o sinal, quando decide sair, quando se distancia de quem te machuca, a serpente perde o poder, a máscara cai, a verdade aparece e você finalmente se liberta. É então que entra o próximo animal, aquele que sente a vibração da alma, aquele que detecta, sem falar, quando a lealdade de alguém está rompida. O cachorro. O cachorro. Sensibilidade, a lealdade comprometida. Se a serpente revela o engano, o cachorro confirma a quebra da lealdade. Nenhum animal carrega tão fortemente o símbolo de fidelidade quanto o cão. E é justamente por isso que Deus o usa como um dos sinais mais claros quando alguém ao seu redor não é mais leal a você, seja emocionalmente, espiritualmente ou até energeticamente. O cachorro sente o que a alma humana tenta esconder. Ele pressente intenções, ele lê atmosferas, ele reage a vibrações que seus olhos ainda não conseguem perceber. Muitas pessoas ignoram isso. Mas cães são extremamente sensíveis à presença de pessoas que carregam intenções confusas, inveja, falsidade, manipulação ou instabilidade emocional. E quando o cachorro começa a agir de forma estranha perto de alguém, quase sempre existe um motivo espiritual profundo. Observe os sinais. Seu cachorro se afasta de alguém que você insiste em manter por perto. Fica inquieto quando tal pessoa se aproxima. Rosna sem explicação, mesmo sendo normalmente dócil. Interrompe conversas, tenta te impedir de sair com alguém ou de ir a determinados lugares. Observa fixamente uma pessoa com postura de alerta, como se percebesse algo que você não percebe. Isso não é comportamento aleatório.
Isso é discernimento. O cachorro está percebendo que existe uma brecha emocional, um vínculo que não é mais puro, uma pessoa cuja energia não combina mais com seu caminho espiritual. E quando Deus quer te alertar sobre a falta de lealdade, Ele usa aquilo que não pode ser corrompido, o instinto do cão. Há casos em que o cachorro começa a adoecer ou a ficar mais sensível quando alguém tóxico se aproxima. Isso acontece porque o animal absorve parte da carga que está sendo direcionada a você. É como se ele dissesse: cuidado, alguém aqui não te quer tão bem quanto parece. E existe ainda um detalhe mais profundo. O cachorro não reage apenas à pessoa. Ele reage à atmosfera entre você e essa pessoa. Se há manipulação emocional, ele sente. Se há mentira, ele percebe. Se há disputa silenciosa, ciúme ou intenções tortuosas, ele reage imediatamente. E aqui está o aviso divino. Quando o cachorro começa a se comportar de maneira diferente, Deus está te mostrando uma rachadura invisível na relação. Ele está dizendo: a lealdade está comprometida. Você está sendo entregue pouco a pouco. Alguém não está mais do seu lado como antes. Você pode até tentar justificar. É só impressão. Ele sempre foi assim. É apenas ciúme. Mas, lá dentro, algo sabe que não é. O cachorro nunca aponta para a pessoa errada. Ele sempre percebe mais cedo do que você. E quando esse sinal aparece, é importante agir. Observe quem desperta essas reações. Avalie como você se sente perto dessa pessoa. Perceba se a confiança foi quebrada. Mesmo que silenciosamente, pergunte-se: eu estou me forçando a confiar em alguém que já me deu motivos para duvidar? Este sinal geralmente aparece em momentos de transição espiritual, quando Deus está preparando você para subir de nível. E é por isso que depois do cachorro surge o animal que representa esse movimento de ascensão, o gavião. O gavião, chamado à elevação e mudança de perspectiva. O gavião não aparece para qualquer pessoa. Ele não surge em ciclos rasos, nem em fases de estagnação espiritual. O gavião é um sinal raro e poderoso, porque ele representa altura, visão ampliada, clareza profunda. É o animal que Deus usa quando quer tirar você do chão, afastar você de onde está e colocar sua vida em outro nível, emocional, espiritual e até geográfico. Na Bíblia, aves de rapina costumam simbolizar discernimento, estratégia e visão celestial. Elas não enxergam como nós. Elas veem de cima. Elas percebem o movimento antes que ele aconteça. Elas detectam oportunidades e perigos a quilômetros de distância. Quando o gavião aparece no seu caminho, ele não está apenas voando, ele está profetizando movimento. E esse movimento quase sempre envolve três coisas: distanciamento do que te prende, elevação espiritual, mudança radical de perspectiva. O gavião surge quando você está olhando demais para o chão, para o problema, para a dor, para a pessoa errada, para o ambiente que limita sua expansão. É como se Deus dissesse: você está vendo pequeno demais. Você está se prendendo ao que já não te pertence. Eu quero te tirar desse lugar. Observe se isso faz sentido para você. Nos últimos tempos, você pode ter visto gaviões sobrevoando sua casa, ou aparecendo repetidamente em viagens, estradas, caminhos, ou surgindo em vídeos, sonhos e imagens que se repetem com insistência. Nada disso é coincidência. O gavião aparece quando Deus quer que você suba. E quando Deus quer elevar alguém, Ele também precisa afastar essa pessoa de ambientes que foram construídos para a versão antiga dela. Ambientes que limitam sua expressividade espiritual. Pessoas que se incomodam com seu crescimento. Círculos que te mantêm sempre no mesmo lugar. Vínculos que drenam suas asas. O gavião anuncia que sua temporada de ficar no raso acabou. Você não consegue mais permanecer onde sua alma não respira. Você não consegue mais tolerar pessoas que não falam
falam a mesma linguagem da sua missão. Você começa a sentir inquietação, desconforto, impulsos internos que dizem: eu preciso ir, eu preciso mudar, eu preciso crescer. E um detalhe fundamental: o gavião sempre aparece quando você está pronto para se tornar alguém que os outros não reconhecem mais. Alguém mais leve, mais sábio, mais estratégico, mais espiritual. Por isso, quando você vê um gavião, pergunte-se: o que Deus está tentando me tirar de perto? Qual é o nível que Ele quer me mostrar? O que, lá do alto, eu enxergaria com mais clareza. Às vezes, Deus está preparando uma mudança de cidade, ou a saída definitiva de um relacionamento que você não teve coragem de encerrar, ou a libertação de vínculos emocionais antigos, ou o início de um propósito novo, uma missão, um caminho. A verdade é simples: se o gavião apareceu, é porque Deus quer te recolocar na rota original. Aquela que você abandonou para agradar pessoas, para caber num espaço que não era seu, para sustentar laços que não te sustentavam. E quando você finalmente aceita essa elevação, algo curioso acontece. Aparece o próximo animal, aquele que detecta, com precisão quase mística, a toxicidade dos ambientes que você frequenta. O gato. O gato. Detecção de atmosferas tóxicas e proteção espiritual. Se o gavião te chama para subir, o gato te alerta sobre o que te puxa para baixo. O gato é um dos animais mais espiritualmente sensíveis que existem. Ele percebe vibrações, lê campos energéticos, identifica atmosferas carregadas e reage imediatamente a pessoas ou ambientes que carregam densidade espiritual, ansiedade oculta, inveja, manipulação ou intenções sombrias. O gato enxerga aquilo que o humano tenta ignorar. Desde a antiguidade, gatos têm sido vistos como guardiões espirituais, sentinelas do invisível, criaturas que transitam entre o físico e o sutil. Em diversas culturas, eles eram colocados nas casas não apenas por caça ou companhia, mas para proteger o campo espiritual da família. E ainda hoje, eles fazem exatamente isso. Quando o gato surge como sinal de Deus, 3 coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Você está entrando em ambientes que drenam sua energia. Você está se conectando com pessoas que carregam peso emocional ou espiritual. Seu espírito está sendo preparado para uma purificação profunda. O gato não se aproxima à toa e muito menos se afasta à toa. Observe os comportamentos. Seu gato evita entrar em um cômodo específico. Ele fica em alerta sempre que uma determinada pessoa chega. Ele observa alguém como se estivesse rastreando algo invisível. Ele tenta se colocar entre você e uma pessoa, como se quisesse bloquear a energia dela. Ele se arrepia, corre, se esconde ou fica inquieto na presença de alguém. Isso não é apenas comportamento felino. Isso é proteção espiritual. O gato reage ao ambiente, mas principalmente à intenção presente no ambiente. Ele pressente emoções densas. Ele identifica olhares invejosos. Ele detecta pessoas que se aproximam com máscaras emocionais. Ele percebe atmosferas carregadas antes que você note qualquer coisa. E quando Deus quer te afastar de um lugar ou de uma pessoa, o gato se torna um sensor poderosíssimo. Ele te diz, sem palavras: aqui não, essa pessoa não, esse ambiente não é para você. Há também outro sinal importante. Gatos costumam se aproximar quando você está emocionalmente vulnerável, drenado ou espiritualmente fragilizado. Eles encostam, deitam no seu peito ou nas suas costas, como se quisessem reequilibrar sua energia. E quando isso acontece perto de algumas pessoas específicas, é um alerta ainda mais profundo. Essa pessoa mexe demais com o seu campo emocional. Essa presença te desestabiliza. Esse vínculo te tira da sua frequência. Muitas pessoas sentem isso intuitivamente.
Entram em uma casa e o gato reage com estranhamento. Chegam perto de alguém e o gato se afasta. Começam um relacionamento novo e o gato perde a tranquilidade. Visitam certo lugar e o gato fica em estado de defesa. Quando esses sinais se repetem, Deus está falando: você está em um ambiente onde seu espírito não respira. Este lugar não é seguro emocionalmente. Essa pessoa está drenando sua luz. O gato revela toxicidade silenciosa. Ele expõe a atmosfera real. Ele protege o seu campo emocional. E quando esse sinal surge com força, é porque você está prestes a passar por um período de transformação pessoal profunda. E é por isso que o próximo animal aparece: a borboleta, o símbolo do novo, o renascimento. O voo que começa quando você finalmente solta o que te sufocava. A borboleta. Transformação, renascimento e nova identidade. A borboleta é o sinal mais suave e, ao mesmo tempo, o mais definitivo. Quando ela aparece, Deus não está apenas te avisando sobre algo externo. Ele está anunciando uma mudança dentro de você. Ela representa renascimento, transição, encerramento de velhas feridas e preparação para uma nova identidade espiritual. Ao contrário dos outros animais, que revelam alerta, proteção e discernimento, a borboleta anuncia algo completamente diferente: o início de uma nova versão sua. Mas antes do voo, vem o casulo. E o casulo é sempre o lugar onde você precisou desapegar do que te machucava, soltar pessoas que Deus retirou do caminho, cortar relacionamentos e ambientes tóxicos, sobreviver ao silêncio de Deus, atravessar a solidão, enfrentar o vazio deixado pelos fins necessários. É por isso que a borboleta nunca aparece antes. Ela surge quando você já passou pelo que tinha que passar. Ela é o símbolo do agora vai, o sinal de que a dor começou a virar propósito, de que o tempo de estagnação terminou, de que Deus está ampliando a sua vida. E aqui está o detalhe mais profundo: a borboleta só aparece quando você finalmente está pronto para se afastar de tudo que impedia sua evolução. Ela é a assinatura divina de que o processo não foi em vão. Muitas pessoas começam a perceber borboletas em momentos cruciais. Mudanças internas que ninguém vê, mas você sente. Sonhos onde a borboleta pousa, voa alto ou se multiplica. Aparições repetidas em lugares simbólicos, encontros inesperados que parecem coincidência, mas não são. A borboleta não te chama para correr, ela te chama para voar. E o que é voar espiritualmente? É recuperar sua autoestima, é enxergar o seu valor depois de anos de desgaste, é assumir sua identidade forte sem medo de perder pessoas, é abandonar a necessidade de aprovação, é elevar a vibração da sua vida, é aceitar que sua luz incomoda onde há sombra, é honrar o que Deus quer te entregar agora. A borboleta anuncia que você está indo para um nível onde nem todos podem te acompanhar. E isso não é perda, é seleção divina. Ela aparece quando Deus te livrou de alguém, mas você ainda sente falta. Deus fechou uma porta e você não entendeu o motivo. Deus cortou vínculos e você não soube explicar. Deus te distanciou de um ambiente e você não percebeu que era proteção. A borboleta é a confirmação. É Deus dizendo: você sobreviveu ao casulo. Agora você está pronto para o novo. Agora você pode seguir. E como ela é o último dos 7 animais, ela conclui a mensagem: se a coruja abriu seus olhos, se o corvo encerrou o ciclo, se a serpente expôs a traição, se o cachorro revelou a quebra de lealdade, se o gavião te chamou para cima, se o gato te protegeu da atmosfera tóxica, então a borboleta anuncia que você finalmente está livre. Este é o momento em que Deus coloca sua mão sobre sua identidade e diz: agora eu te faço novo, agora você renasce.
E para entender como aplicar tudo isso na prática, como discernir, como agir e como tomar decisões, seguimos para a parte final. Sinais complementares, discernimento e como agir quando esses animais aparecem. Agora que você conhece os 7 animais e o significado espiritual de cada um, é hora de entender algo ainda mais importante. Como discernir quando o sinal é realmente de Deus e o que fazer em cada situação. Porque sinais não servem para curiosidade, servem para direção, para proteção, para reposicionamento, para maturidade espiritual. Aqui vamos aprofundar 3 pilares fundamentais. Sinais complementares, padrões repetitivos, ações práticas e espirituais para tomar imediatamente. Vamos por partes. 1. Sinais complementares. Os animais são apenas uma parte do recado. Quando Deus quer te afastar de alguém ou de algum lugar, outros sinais começam a se alinhar ao redor da sua vida. Os sinais complementares mais comuns incluem sonhos recorrentes. Você vê a pessoa desmoronando, se afastando, traindo, desaparecendo. Peso emocional súbito. Sempre que encontra a pessoa ou vai ao lugar, seu corpo reage com cansaço, aperto no peito, desânimo, bloqueios inesperados, quando algo simplesmente deixa de fluir, sem causa lógica, conversas desconfortáveis. A pessoa demonstra inveja, competição velada ou falta de empatia. Desalinhamento espiritual. Você começa a buscar Deus de verdade e essa pessoa começa a se afastar, se incomodar ou te desmotivar. Esses sinais não são imaginários, são o complemento espiritual do aviso enviado pelos animais. 2. Padrões repetitivos. No mundo espiritual, a repetição nunca é aleatória. Se um animal aparece uma vez, pode ser coincidência. Se aparece 2 vezes, observe. Mas, se aparece 3, 4, 5 vezes, de formas diferentes, em lugares diferentes, em dias diferentes, Deus está falando claramente. Preste atenção, estou te guiando. A repetição pode acontecer de diversas maneiras. Você vê o animal fisicamente, aparece em imagens, vídeos, mensagens, surge em sonhos. Alguém comenta com você sem saber do assunto. Você cruza com ele em lugares improváveis. Quanto mais repete, mais urgente é o recado. 3. Ações práticas e espirituais para tomar imediatamente. Agora chegamos ao ponto crucial. O que fazer quando um desses sinais aparece para você? Aqui estão as orientações que o vídeo entrega como guia espiritual prático. Primeiro, observe sua intuição. Quando os animais começam a surgir, sua alma já está desconfortável há algum tempo. Não ignore esse sentimento. Intuição é linguagem do espírito. Segundo, afaste-se emocionalmente primeiro. Antes de se afastar fisicamente, recupere sua autonomia emocional. Pessoas manipuladoras percebem quando você se liberta por dentro. Terceiro, corte conversas que drenam sua energia. Não se explique demais. Não justifique demais. Não tente salvar quem te afunda. Quarto, ore por discernimento e confirmação. A fala de Deus nunca vem isolada. Ele confirma. Preste atenção às próximas 24 a 72 horas. Algo sempre acontece. Quinto, respeite o silêncio divino. Quando Deus te afasta, Ele não te dá detalhes. Ele apenas tira sua paz daquele ambiente. E isso é suficiente. Sexto, proteja seu ambiente espiritual. Reorganize sua casa. Limpe seu espaço. Afaste-se de pessoas que carregam densidade. Seu espírito sente antes de você entender. Sétimo, prepare-se para o novo, porque sempre que Deus corta, Ele abre. Sempre que Ele fecha, Ele libera. Sempre que Ele te tira de um lugar, Ele te posiciona em outro. E esse novo nível, simbolizado pela borboleta, já está à sua espera. Se este vídeo falou com você, compartilhe com alguém que também precisa discernir os sinais de Deus. Escreva nos comentários a frase:
Eu recebo a direção divina. E inscreva-se para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua vida espiritual. Incendeie seu coração e até a próxima.